Nós vamos começar agora a aula número 2 do nosso esquenta para a aula inaugural do dia 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, pela primeira vez, eu vou abrir a aula inaugural da formação e mentoria em terapia breve. E para que todo mundo chegue lá com os mesmos conceitos já aquecidos, estamos, aliás, fazendo uma série de lives. Essa semana nós vamos ter duas lives, a live de hoje e na sexta-feira com um convidado. Então, aproveita para chamar aí um amigo ou uma amiga que você acha que possa, né, se interessar e também receber aí um conteúdo de qualidade, um conteúdo significativo e um conteúdo que com certeza vai fazer diferença na prática de cada um de vocês. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Acho que eu fui excessivamente pontual hoje, mas vamos começar. Começar com quem já está entrando aqui. Bom, pessoal, o tema da nossa aula hoje é falar da visão sistêmica e do pensamento linear. Eu tive... Só um minutinho, parece que interrompeu, né, aqui a live, mas vamos lá. Então, o nosso tema hoje é trabalhar a saída de uma visão linear para uma visão sistêmica e como que essa mudança na visão ela interfere muito fortemente na prática clínica. Eu sei que muitos que estão assistindo aqui hoje já sabem, já conhecem muito da teoria sistêmica, tem muitos aqui que foram meus alunos, que são alunos atuais, colegas aqui de profissão, mas é muito importante que a gente converse ainda mais sobre a evolução e os progressos que a terapia sistêmica ela fez, principalmente nos últimos anos. Com o advento da pandemia, então, nem se fala, né, gente? Nós tivemos muita mudança na nossa atuação clínica, na nossa atuação prática. Bom, então, olha só, eu quero trazer primeiro alguns conceitos que eu selecionei para a nossa aula hoje, que eu acho que são muito, muito importantes. Às vezes, dando supervisão, eu escuto de algumas pessoas assim: ah, Tereza, mas eu só recebo gente difícil, só paciente resistente, só pessoas que me dão muito trabalho. E eu aplico uma série de protocolos, ou eu sigo alguns questionários, sigo, enfim, um roteiro, e mesmo assim a pessoa não muda. São pessoas resistentes e pessoas que não querem mudar. Esse já é um pensamento típico do pensamento linear. E quem pensa assim não é um erro da pessoa, não é um erro de quem está pensando assim, mas de uma tradição filosófica, uma tradição científica na qual a psicologia teve início. Bom, então, o que que nós geralmente aprendemos? Aprendemos que quem é resistente é o paciente. É o paciente que não quer mudar, é o paciente que não faz o movimento, portanto, é muito difícil, e aí não dá para seguir com essa pessoa, ou as pessoas abandonam a terapia por um problema delas. Essa premissa já é uma premissa, uma herança de um pensamento científico reducionista e linear. Então, vamos começar, né, gente? A aula não tem jeito de ser diferente, nós precisamos falar de teoria. E a minha intuição, desculpa, a minha intenção é muito também de trazer a prática. Quem é meu mentorado, é meu aluno aqui, sabe que eu não consigo ficar ali só nos conceitos teóricos, porque isso a gente já tem nos livros. Vamos ver na prática como que isso se reflete no nosso dia a dia dentro do consultório. Bom, então a primeira coisa é que a psicologia, a psicoterapia, ela vem de uma tradição aí,
nasceu dentro da ciência positivista, do pensamento newtoniano cartesiano, ou seja, dentro do pensamento, né, de Descartes, que separou mente e corpo, de Newton, que veio fazendo uma revolução na ciência e que todo mundo sabe, né, diz que se eu soltar essa caixinha do AirPod, ele vai cair da lei da gravidade, ou seja, toda uma série de toda uma série de premissas que são verdadeiras, que existem e que interferiram na nossa prática clínica e no surgimento da psicanálise e do behaviorismo. Fazer uma pausa aqui para mandar um beijo para a Gabi. Ei, Gabi, querida, professora de terapia sistêmica também. Que honra te ter aqui, Gabi. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Então, vamos voltar, pessoal. O que acontece? Vamos imaginar aí, psicanálise e behaviorismo, que foram as duas grandes correntes de psicoterapia no início, né, do século, final do século XIX, início do século XX, nasceram nesse contexto da ciência, né? Uma ciência que reduzia, uma ciência que tinha que comprovar, uma ciência mecanicista e uma ciência voltada para os aspectos intrapsíquicos, para um sistema fechado. E aí vocês podem dizer assim, nossa, mas psicanálise e behaviorismo não tem nada a ver uma com a outra. Né? São linguagens, são propostas diferentes, sim. São propostas, linguagens diferentes, mas possuem a mesma visão de homem e o mesmo contexto social, cultural e científico de uma época. As duas queriam comprovar que a psicoterapia, no caso, podia ser científica. E, para isso, as duas se adaptaram ao modelo existente na época. E aí, o que acontece, gente? Nós tivemos uma prática, e temos ainda uma prática de psicoterapia muito baseada em algumas abordagens dentro da visão linear, que fala o seguinte: uma causa, um efeito. Ou, se eu tenho esse fato aqui, eu preciso descobrir a causa. Se eu tenho um trauma X, vamos supor, vou pegar algo, uma coisa simples assim para o consultório, que a gente recebe muito, principalmente até em terapia breve. Pessoas com algum tipo de medo. Vou pegar o medo de avião. Medo de avião, o efeito, com certeza tem uma causa aqui, que deve ser um trauma, deve ser uma experiência negativa, ou é um sintoma de uma relação, tem uma função no sistema familiar, enfim. Mesmo que eu pense, esse problema aqui, medo de avião, tem uma função no sistema familiar e eu preciso descobrir essa função, eu estou pensando linearmente, porque eu estou procurando uma causa para um fenômeno. E mais do que isso, se eu não descobrir essa causa, esse fenômeno aqui não se transforma. Bom, essa é uma visão linear, e eu gosto muito de contar a história, um pedacinho da história da minha mãe, que é a seguinte: minha mãe, ela ficou órfã, ela perdeu a mãe dela aos 2 anos de idade. E aí o pai dela a deu, né, vamos dizer assim, para adoção para 2 tios, para um casal de tios dela. E ele falou, não tenho condições de educar, emocionalmente não me sinto capaz, e ela foi, então, filha dos meus, né, avós adotivos aí, e, enfim, tocou a vida dela, e ela foi estudar em um colégio interno, naquela época dela era muito comum, foi estudar em um colégio de irmãs. E ela contava, né, para gente que todas as vezes que tinha uma historinha, por exemplo, né, a fulana, a menininha perdeu os pais, ficou órfã, todo mundo olhava assim para ela com uma cara de piedade, e ela pensava assim, será que está todo mundo me olhando assim? Ou então falavam,
Doralisa, tudo bem para você? Você está sentindo, não está triste? Ela falava, não. E aí ela pensava, será que eu tenho que ficar triste porque eu perdi a minha mãe? Mas sinto. A Iê e ela falava, a Iê era a mãe adotiva. E o meu padrinho com meus pais, será que eu estou errada? Então, esse é o pensamento linear, que inclusive dominou e que ainda domina grande parte de muitas práticas dentro do consultório, principalmente. Ou seja, se ela perdeu a mãe aos 2 anos, então ela tem algum tipo de trauma, ou então, ao ouvir histórias que as crianças perdem os pais, ela vai ficar triste. E ela também se impunha um pensamento linear que era: será que eu tenho que ficar triste? Será que eu estou errada? Esse pensamento linear, ele é incorreto, ele não pode existir mais, nada disso. Só que com a evolução da ciência e do pensamento científico, o que, que a gente foi observando, né? Que realmente tem situações e tem sistemas que não cabem dentro dessa visão linear. E os sistemas humanos, os sistemas biológicos, vários sistemas abertos, não cabem dentro de uma visão linear. Por quê? Porque a gente pode ter múltiplos fatores, múltiplas situações que vão ter o mesmo efeito e não apenas uma causa. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes, tá, gente, aqui de Bertalanffy, teoria geral dos sistemas, nada disso. Eu quero trazer a mudança desse paradigma, que com a entrada, então, de vários estudiosos, né, dentre eles Gregory Bateson, foi se observando que nós, seres humanos, pertencemos a sistemas abertos e, portanto, uma troca constante com o meio. E se a gente tem essa troca constante, as nossas relações são complexas, são intersubjetivas e não há estabilidade. Ou seja, eu não posso dizer que a mãe da Teresa não teve nenhum trauma ao perder a própria mãe aos 2 anos. Então, significa que todas as crianças que perderem a mãe aos 2 anos também não vão sentir isso como um trauma. Não, não posso dizer isso também, porque essa estabilidade, ela deixa de existir. Então, pessoal, como que isso interfere na nossa prática? Deixa eu pegar aqui alguns exemplos que eu trouxe aqui. Primeiro, eu acho que começa a nos retirar do lugar de colocar a culpa no nosso paciente pela resistência. Se nós percebemos um paciente resistente ou que teoricamente não quer colaborar, nós precisamos entender o que tem na nossa prática que não está facilitando a cooperação e o engajamento desse paciente no processo. A Maria José Esteves, né, que é a grande mestra nossa aí dentro da terapia do pensamento sistêmico, tem vários livros, quem quiser depois eu posso deixar as referências dela, ela fala muito desses 3 Is aí, né, do pensamento sistêmico, que é a intersubjetividade, a instabilidade e me fugiu o outro I, sempre foge, gente, e a complexidade, né? Assim, o fato de você estar sempre num sistema muito, muito complexo. Portanto, explicações lineares para o trabalho em psicoterapia e para o trabalho com famílias, principalmente, não vai nos atender. Olha só como que a gente pode ser linear, mesmo com teorias e terapias mais contemporâneas. A terapia cognitivo-comportamental, que é excelente, que tem uma descrição de psicopatologia maravilhosa, ela corre o risco de ser uma psicoterapia linear e ter pouca efetividade
se o terapeuta não tiver uma visão sistêmica. Eu ouço muito dos meus alunos isso. Ah, parece que o TCC não funciona para o brasileiro. Nós temos uma cultura diferente do norte-americano, onde ela nasceu, a TCC. Só por aí já é um ponto. Mas o segundo ponto é o sistema com o qual trabalho, tanto o TCC, a psicanálise, todas as psicoterapias que ficam no intrapsíquico. O que que acontece? Pensamento gera sentimento que gera comportamento. Ok, faz sentido. Porém, pode ser que o paciente não altere ou não consiga fazer essa alteração do pensamento como premissa principal, exatamente porque aquele sintoma tem uma função no sistema familiar. Um exemplo simples e que é da minha prática clínica. Uma moça que a gente estava trabalhando, o medo de avião dela. E eu sentia que por mais que nós trabalhássemos e avançássemos, chegava sempre um ponto em que ela paralisava. Até que ela diz, Tereza, eu fico pensando o seguinte, eu melhorando, eu vou viajar mais. Como que eu vou justificar isso para minha irmã que não tem as mesmas condições que eu tenho? E aí ela traz um fenômeno que é a lealdade ao sistema dela, a lealdade que a gente chama de lealdade invisível. Portanto, não, melhorar era algo que ia tirar o sistema dela de uma estabilidade. Então, a visão sistêmica nos faz pensar assim, olha, tem alguma coisa aqui que eu preciso ainda investigar, ou tem uma hipótese que eu preciso levantar para modificar o trabalho com essa pessoa. Porque quando eu digo para ela, escuta, eu estou me sentindo paralisada no nosso processo. A gente avança e eu sinto que há um recuo. O que mais nós podemos pensar? Essa é uma intervenção, inclusive, da terapia sistêmica, onde o terapeuta se coloca no sistema, coloca o seu sentimento, coloca a sua percepção como intervenção, para que dali possa surgir uma nova hipótese. Até aqui, gente, tá ok? Tudo bem? Eu estava um pouco preocupada com o barulho que estava aqui na minha rua. Ah, Lucas! Ei, Lucas, que bom te ver aqui. É isso mesmo, Lucas, é complexidade. Não sei de onde eu tirei 3 Is, Lucas. Me deu um branco aqui agora. Bom, então, então olha só, gente, retomando aqui, na nossa prática, todas essas visões, sejam elas lineares ou sistêmicas, vão interferir nas nossas intervenções. E o que que faz uma terapia andar? É a intervenção do psicoterapeuta. Terapia é lugar de intervenção. Outra forma do pensamento linear interferir na prática psicoterapêutica. Quando, por exemplo, os terapeutas não perguntam o que os pacientes querem daquela terapia, eles estão sendo lineares. Por quê? Porque pressupõe-se que o terapeuta é quem sabe o que é necessário para aquela pessoa. Quantas e quantas vezes eu já comecei supervisões onde as pessoas diziam assim, eu recebi esse paciente, pelo que eu vi, ele precisa de trabalhar autoestima, ele precisa disso, tarará. Bom, mas e ele? O que que ele acha que ele precisa? As psicoterapias que vêm de uma tradição com o pensamento linear, e mesmo algumas terapias sistêmicas, elas deixam de lado o ponto principal, que é o paciente, que é perguntar para o paciente o que que ele deseja com a terapia dele. Então, na visão linear, quem sabe o que é necessário para o paciente é o terapeuta, por mais que o discurso às vezes seja o contrário, tá, gente? Mas na prática é o que acontece. Porque se eu já crio toda uma agenda, né, toda uma conceituação de caso, e vou determinando, eu vou trabalhar isso, aquilo, aquilo outro, e deixo de lado
o que é significativo para a pessoa, eu estou sendo linear. E por que que eu estou dizendo que é linear? Porque dentro de um paradigma cartesiano, newtoniano cartesiano, o que que acontece? O paciente está ali e eu estou aqui. Eu não me envolvo com o paciente, eu não me envolvo, eu digo assim, eu não me posiciono, eu não falo de mim, eu é que direciono como que deve ou não deve ser feito, eu que vou fazer toda uma psicoeducação, por exemplo, para falar o que é, o que não é que ele sente, ou eu vou dar a interpretação. Então, esse distanciamento, ele é típico do pensamento linear. E eu trabalhei por um bom tempo dentro da visão linear, porque eu me formei, né, gente, em 1900 bolinha. Então, eu saí de uma terapia positivista para uma terapia sistêmica. Então, eu posso falar com propriedade a mudança que isso fez na minha prática, a diferença que isso realmente fez. Então, muitas vezes, por exemplo, eu passei por uma situação engraçadíssima que eu queria tossir na sala, né, com uma paciente, e eu não tossia, porque o que eu aprendi é que a gente precisava de ser o mais neutro possível. E até que a paciente falou assim, Tereza, tosse, minha filha, pelo amor de Deus. Ai, graças a Deus, disparei a tossir. Ou então, um dia eu perdi minha lente de contato e fiquei tão desesperada que eu falei para minha paciente, nossa, perdi minha lente, oh meu Deus, tão cara, bendita da lente. Quando eu contei para o meu supervisor, né, na época era um psicanalista, ele falou assim, mas o que você queria com isso? O que você queria obter com isso? Qual o processo contra-transferencial? Eu falei, olha, muito verdadeiramente eu estava apavorada, porque custou a nota bendita da lente, eu perdi a lente e eu estava tão desnorteada que ela me perguntou, o que foi? Está acontecendo alguma coisa, Tereza? Na hora que a gente começou a sessão, eu falei, ai, eu perdi minha lente, estou tão chateada. Então, isso, para uma visão linear, né, para uma psicoterapia, onde o terapeuta ele tem quase que passar por nem sei o que, uma capa, é, é realmente completamente diferente da visão sistêmica. Por quê? Não é porque aí a visão sistêmica vai ficar mais legalzinha, a gente vai ser gente boa com o paciente, nada disso. É porque é impossível essa neutralidade. A neutralidade no sentido de você estar ali como se você estivesse na frente de um ratinho apertando a barra. Não, não é por aí. Então, quando nós estamos no processo psicoterapêutico, atendendo as nossas emoções, as nossas crenças, todo o nosso self está ali. O nosso trabalho é fazer como o Carlos Molina fala, que é entrar e sair desse sistema. Eu entro e eu saio. Eu entro como? Muitas vezes expressando a minha emoção ou processo, dizendo, como, por exemplo, eu disse para essa moça, olha, algo está acontecendo que a gente precisa descobrir, porque a gente avança e para. Tem alguma coisa que eu ainda não estou sabendo o que é, e nós duas precisamos descobrir juntas. Então, eu uso a minha experiência ali dentro do sistema terapêutico para fazer uma intervenção. Me conta, gente, como é que está até aqui, como é que está, como é que vocês estão recebendo isso aí, o que, que vocês estão concordando, discordando? Falem-me mais sobre isso. O Lucas pôs aqui da complexidade antes, né? Que foi a palavra que eu esqueci. Exatamente, olha, vamos pensar em cada um de nós como um sistema, então, aberto, um sistema complexo, um sistema onde não dá para a gente falar que a mesma intervenção, por exemplo, que a minha terapeuta, suponhamos, vai usar comigo, ela possa usar com outra pessoa do mesmo jeitinho e que ela vai ter o mesmo resultado. Aqui é que está a beleza da visão sistêmica e mais do que a beleza, aqui que eu acho que ela nos liberta e nos torna mais flexíveis. Por quê?
Porque dentro da visão sistêmica, a gente vai começar a trabalhar com probabilidades, com hipóteses, e vamos testando as hipóteses. E o nosso paciente, ele vai ser colaborativo. Muitas vezes, ele vai dizer para a gente se a hipótese faz ou não sentido. Então, a terapia breve sistêmica, eu já falei isso uma vez e vou falar de novo, paradoxalmente, ela é breve, ela é diretiva, mas ela não é impositiva. Ela é colaborativa. Por quê? Vocês devem ter visto circulando pela internet um trechinho de, de uma série argentina, onde a terapeuta fala para a moça assim, pelo que eu entendi da série, a moça está revoltada porque todas as amigas estão se casando, menos ela. E ela fala, poxa, eu que sou uma pessoa legal, eu que isso, que aquilo, por que eu não estou casando e todo mundo está? E ela fala em um determinado momento assim, eu me sinto como se eu estivesse sentada no degrau da escada esperando alguém. E a terapeuta fala com ela, assim, mas foi exatamente isso que aconteceu na sua vida. Você ficou, quando criança, sentada na escada esperando seu pai. E nessa hora a moça fica muito nervosa, fala, não tem nada a ver uma coisa com a outra, se levanta, vai embora, muito irritada. Esse é um tipo de intervenção linear, onde o terapeuta interpreta, devolve para o paciente como uma verdade. Dentro da visão sistêmica, isso é considerado uma hipótese, que pode ter 99% de chance de ser verdadeira, mas ainda assim é uma hipótese. Portanto, a forma de intervir é outra. Ou através de uma pergunta, ou através de uma conversa com metáforas, ou através de uma história. E às vezes, e na grande maioria das vezes, nós vamos trabalhar muito com perguntas. Para quê? Para que o próprio paciente chegue às suas conclusões e ele faça essas descobertas. Moçada que está ouvindo aí, Tati, que eu já sei que já estudou comigo, Gabi, está fazendo Rose, está fazendo sentido aí para vocês? Vocês estão concordando? Esse é um horário que eu digo que é um horário que eu pergunto, mas já sabendo que é difícil de vocês responderem, porque Marília, porque muitas vezes vocês estão ouvindo a live fazendo, ou almoçando, ou fazendo outras coisas, né? E olha só, gente, dentro desse conceito aí que eu estou trazendo da terapia sistêmica, vocês devem já ter ouvido falar muito também nas causas circulares. E muita gente fala assim, Tereza, eu não consigo entender muito bem que história é essa de circularidade. A questão é a seguinte, pessoal, se a gente não tem uma causa direta, um para um, nós temos causas circulares, ou seja, tanto eu, por exemplo, vamos imaginar que eu e a Gabi, a gente esteja trabalhando juntas. Tanto o meu comportamento vai interferir no da Gabi, quanto dela no meu. E o que vai ser causa de quê? Não sabemos. Essa questão de que se a Gabi faz uma coisa, então com certeza é por isso que eu fiz outra, vai depender de quem está contando a história. Por isso que no pensamento sistêmico e no trabalho sistêmico, a gente vai focar muito a relação, como que eu e a Gabi nos relacionamos, como que essa relação se dá, quem retroalimenta quem, como os feedbacks são dados, muito mais do que no conteúdo do que eu falo ou do que a Gabi fala. E outra coisa, a gente pode ter mais de uma causa, mais de um fator que leva aquilo ali a acontecer. E isso é maravilhoso, por quê? Porque vai permitir ao terapeuta várias portas. Ele pode abrir qualquer uma das portas que ele vai chegar em um determinado lugar. Ou pode ser que a Gabi vá para a terapia e ali na terapia, mesmo a terapeuta ou o terapeuta não sabendo a minha versão,
a pessoa tendo uma visão sistêmica, tendo uma visão dos processos e das relações, a Gabi vai mudar e, naturalmente, eu também vou ter uma mudança. Por isso que no pensamento sistêmico, a gente fala muito isso. Se muda um, muda o todo. Há uma grande chance de mudar o todo, uma grande probabilidade. Por isso também a gente não aceita muito coisas do tipo como a criança estava em terapia, estava melhorando, os pais tiraram, porque o problema, na verdade, eram os pais. Então, por que que não chamou esses pais, não trabalhou com eles? Ou por que não se trabalhou a criança para que a criança, a partir das mudanças dela, essas mudanças tocassem também os pais? Então, quem trabalha com criança, eu gosto muito de dar os exemplos dentro da terapia infantil, porque foi uma área que eu trabalhei muitos anos. Olha para vocês verem que interessante, eu até anotei esse caso aqui para trazer para vocês. Um é do chá de bobice e o outro um garoto. Na época ele tinha 6 anos, ele se mudou do Rio para cá. E o menino realmente entrou num processo depressivo. Dentro de uma visão linear, o que que eu deveria ter trabalhado com ele? A depressão, única e somente pelo ponto de vista intrapsíquico. O que que ele pensava? Esse lugar é ruim, eu sinto falta da praia, eu sinto falta dos meus amigos, tudo aqui é longe, as pessoas não conversam comigo, o colégio é difícil, eu não vou dar conta, ninguém gosta de mim. Esses eram os pensamentos dele que foram validados e trabalhados. Mas se a gente ficasse só nisso, nós íamos ficar um longo tempo aí e talvez sem realmente ter uma efetividade, um resultado na terapia. Bom, dentro de uma visão sistêmica, o que que foi feito? Em que colégio esse menino está estudando? Como esse colégio está lidando com essa situação? Onde ele mora? Por que os pais vieram para cá? Qual o motivo dessa mudança? Quem dessa família concordou com a mudança ou não? Esse sintoma tem uma função nesse sistema familiar? O que que essa criança gosta de fazer que ela poderia fazer aqui em Belo Horizonte? Então, a gente tinha várias hipóteses de mudança aí. Nesse caso, o que que nós trabalhamos? Ele era um garoto tímido, e ele falava assim, mas eu não sei fazer muita amizade. A gente trabalhou exatamente ele começar a aprender algumas coisas aqui dos mineiros e a conversar com os meninos. Com a escola também foi feito um trabalho conjunto. Então, a professora, a orientadora do colégio, fizemos todo um trabalho de integração, de acolhimento dessa criança. Com a família, tinha uma função nesse sistema? Toda a família estava deprimida com essa mudança ou não? Enfim, tudo isso foi trabalhado para que ele saísse desse processo depressivo e entrasse num processo também de aceitação daquela realidade que não tinha como voltar atrás. Esse é um ponto que a gente precisa, então, levar muito em conta quando a gente trabalha, quando nós trabalhamos com crianças, que e o restante? É só a cabecinha da criança? Onde que ela está inserida? A escola, a família, os amigos, tudo isso precisa ser levado em conta. Um segundo exemplo que eu separei aqui, gente, é um exemplo também voltado para depressão, aqui de adulto. As pessoas com doenças, às vezes, crônicas, quando chegam no processo de terapia, é necessário, principalmente dentro da terapia breve, que a gente selecione algo por onde começar, senão nós não vamos chegar também a lugar nenhum. Mas essa pessoa, especificamente, ela já vinha de arrastando aí um quadro depressivo de muitos meses, com medicações fortíssimas, sem resultado. E a fala dela foi a seguinte: eu preciso descobrir o trauma que eu tive na infância para sair dessa depressão. Eu pensei, meu Jesus, como que nós vamos então descobrir? Só se descobrir?
que você vai sarar, se tiver uma coisa assim, descobrimos e magicamente melhorou como uma indução hipnótica, ótimo. Só que essa era uma crença que ela vinha, uma crença baseada nessa psicologia positiva aí, nesse positivismo de que uma causa um efeito. E a depressão é excesso de passado, a depressão possivelmente se sofreu um trauma que não foi resolvido. Até acredito que sim, né? No caso dela, pode ser que tenha alguma coisa, porque quem não teve nenhuma ferida na infância? E trauma é muito relativo, depende muito de como cada um vivencia, vai ser um trauma ou não para cada pessoa. E ela vinha, então, de processos que pesquisavam esse bendito desse trauma e nunca se achava esse bendito desse trauma. E eu falei com ela, olha, enquanto a gente não descobre, né, porque você quer descobrir, pode até ser que a gente descubra, mas vamos pensar primeiro que talvez você precise ouvir outras orientações médicas, outros psiquiatras, avaliar, inclusive, essa medicação sua. E foi batata, gente, foi mudar de médico, porque ela já estava mais de não sei quantos, uns 8 meses, que ela começou a ter uma modificação aí no humor, na energia. Ou seja, o psicólogo, dentro da visão sistêmica, do paradigma sistêmico, ele não fica preso àquilo ali que é a hipótese única e inicial. E quando eu digo isso, estou dizendo até mais de um terapeuta breve sistêmico que trabalha com a flexibilidade, que trabalha com o olhar para o todo, e não se apega também a hipóteses lineares sistêmicas, porque mesmo dentro da terapia familiar, a gente pode correr o risco de ser linear. Por exemplo, eu acho que essa depressão dela, com certeza, tem algo aí transgeracional, ela tá realizando alguma questão aí familiar. E muitas pessoas se apegam a isso, ficam com isso, e não investigam outras possibilidades, não levantam outras causas. E isso na minha visão, tá, pessoal? Isso é um erro, e é muito fácil da gente escorregar por aí, porque é para isso que a gente foi treinado. Então, o que eu procuro trabalhar muito com o pessoal na formação e na mentoria? Vamos investigar outras possibilidades, vamos levantar outras hipóteses e, principalmente, vamos ver as hipóteses do nosso paciente. Vamos avaliar as hipóteses que o nosso paciente tem também sobre o problema e sobre a questão dele. E quando a gente levanta hipóteses diversas, nós também abrimos portas de solução. Então, o terapeuta breve sistêmico, ele aprende a ser, de uma certa forma, irreverente. O que é essa irreverência? É não ficar engessado. Gente, espera aí só um pouquinho. Falou engessado, eu lembrei que eu estou com uma dor na coluna hoje que está me pegando, que estou procurando o melhor jeito de assentar. O terapeuta, na flexibilidade, ele é irreverente no sentido de, ok, a minha formação básica, suponhamos, é a Gestalt terapia. Então, eu gosto de trabalhar com vivências, eu acredito nesse trabalho, porém, para determinados pacientes, eu vejo que isso não funciona, eu preciso buscar uma nova maneira de tocar essa pessoa. Eu preciso buscar outras formas de fazer intervenção. Por isso que eu sempre digo que a terapia breve, sistêmica, ela precisa ser sob medida, ser para cada paciente. Eu dei uma supervisão no ano passado, eu raramente faço isso, que é dar supervisão para quem nunca fez curso comigo, porque senão vira meio que uma aula particular, eu acho antiético para a pessoa. Né, a pessoa não vai aproveitar isso tudo aí. E aí, essa pessoa, eu falei, não, eu estou vendo que ela tem um embasamento, eu vou dar uma supervisão. E no final, essa pessoa me disse assim, ai, Tereza, que bom, porque você não criticou o fato de eu não ser uma terapeuta familiar formada
nas escolas clássicas, tradicionais, você não criticou o fato de eu ser uma terapeuta da terapia cognitiva. E eu disse, mas se eu fizesse isso, eu não estaria sendo sistêmica. Por quê? Porque uma das premissas, perdão, do trabalho sistêmico é que a gente utiliza tudo aquilo que o nosso paciente traz. Então, o nosso papel não é de criticar ou de julgar, mas é de ampliar a visão da pessoa e utilizar aquilo que ele já tem. O nosso foco é muito mais na fortaleza, no que funciona, no que ele sabe fazer, nas exceções ao problema. E isso faz com que a terapia e ele se movimente. Bom, engatei uma primeira aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Ei, Ariane, chegando agora. Bom, olha só, pessoal. Então, quando eu falo que envolve muitos fatores, envolve inclusive um pensamento bem diferente, que é o futuro, o poder do futuro interferindo no presente. A gente vem, então, aí de um pensamento que é só o passado interfere no presente. E a visão sistêmica, ela nos traz também o que nós chamamos de profecias que se autocumprem. O futuro pode interferir no presente. Então, vejam, hoje está acontecendo aí a posse do Trump. É impossível que o futuro já não esteja interferindo no presente, né? Então, a gente já começa a pensar em possíveis problemas, em possíveis questões políticas que vão acontecer, e isso já começa agora a interferir aqui no nosso presente. Então, aquilo que ainda não aconteceu modifica o meu agora. Para a terapia breve sistêmica, como isso é utilizado? É utilizado com as intervenções de futuro. Então, nós usamos uma intervenção de futuro para que o nosso paciente mude, faça mudanças agora, no presente dele. É uma visão também completamente diferente daquela que só o passado interfere aqui no nosso presente. Bom, existem aí, então, dentro da prática, muitas mudanças, desde a postura do terapeuta, que não vai ser neutra mais, o terapeuta sistêmico, breve sistêmico, ele é um terapeuta ativo, portanto, desde poder tossir, né? Ele tem direito a tossir, mas ele pode se incluir no sistema, utilizar as suas experiências, utilizar as suas emoções. Segundo, ele passa a desenvolver uma postura de humildade. O que é isso? É de realmente querer aprender com aquele sistema, com aquela pessoa. Terceiro, anota isso aí que é importante, hein, gente? Terceiro ponto, a personalidade ela é vista de uma forma dinâmica. Então, nós não vamos trabalhar com o nosso paciente dentro de uma conceituação fechadinha, que é aquilo e pronto, acabou. É considerar mesmo a evolução, a mudança. A mudança ela é uma crença da terapia breve sistêmica. A gente acredita que as pessoas que buscam terapia, elas querem mudança, e não como algumas abordagens de que a pessoa vem para a gente comprovar que ela não quer mudar. Não, a pessoa quer mudar. Porém, mudar não é algo tão simples assim. Se eu já faço isso há anos, há não sei quanto tempo, até a neurociência mesmo explica isso, né? Que existe todo um processo de adaptação. Então, a personalidade ela é vista de uma maneira dinâmica. Podemos ter mais de uma causa para um problema e, portanto, podemos testar hipóteses
diversas, e aquela que realmente tiver mais sentido é a que vai repercutir e ter um eco dentro do processo. E dentro da visão sistêmica também, pensar que a gente foca no nosso paciente individual, por exemplo, e amplia para o sistema maior. Foca e amplia. Então, todas as questões ligadas à cultura, sociais, de gênero, tudo isso precisa ser levado em conta dentro do processo de psicoterapia. E, para finalizar, uma grande mudança que a terapia breve sistêmica traz é o fato do terapeuta poder ter o direito de se incluir no sistema e utilizar os seus próprios recursos. Então, se eu, Tereza, tenho recursos das histórias, eu posso utilizar isso com os meus pacientes. Se a Ariane, que é super criativa, quiser utilizar algo que ela traz da psicopedagogia, ela vai poder utilizar isso. E como a Rose colocou aqui, né, muito bem colocado, né, Rose? Uma visão socioconstrucionista, exatamente. E que já é uma evolução para a terapia breve sistêmica, né? Já não é mais uma psicoterapia breve sistêmica de 50 anos, quando ela começou, que era bem mais diretiva. Pensando, né, gente, que enquanto profissão, vamos dizer, a psicologia ela é nova e a psicoterapia breve mais nova ainda. Então, a gente está em constante evolução. Eu espero que essas colocações elas ajudem vocês aí a pensarem em pequenos passos para modificar a prática de vocês. Só de vocês já começarem a entender, a pensar que uma terapia sistêmica ela leva muito mais, ela é mais ampla a visão. Não estou dizendo que ela é melhor ou pior, não, mas ela é mais ampla do que uma terapia intrapsíquica. E se eu saio do intrapsíquico e cresço para os sistemas, a possibilidade de ter uma terapia mais efetiva, mais eficaz é muito maior. Para fechar como exemplos lineares, porque eu acho que o exemplo linear, obviamente, nós vamos pensar no oposto. Eu sou mãe por adoção, né, do Guilherme, e o Guilherme tem um nome muito difícil, né? Guilherme, já LH, aí, Eutrópio Capuruço. Quando ele estava sendo alfabetizado, me chamaram no colégio que ele estudava, então ele tinha por volta de 6, 7 anos, né, dizendo o seguinte: ah, Tereza, que chato, a gente tem que ver como é que é essa questão, né, da alfabetização do Guilherme, e avaliar também, indicar uma terapia para ele, porque ele não consegue escrever o nome dele, a gente percebe até que ele está colando o nome, ele puxa a fichazinha dele assim para escrever o nome. E nós achamos que o fato, né, dele ser filho por adoção, com certeza isso inclui na alfabetização dele. Ele não se sente incluído na família. Eu falei, não, esse trem desse... Eu falei, quê? Eu falei, igual um personagem que tem ali, o profeta. Quê? Sim, gente. Aí ela falou assim, não, vamos buscar uma terapia e tal para ele, porque... Aí eu falei assim, em algum momento vocês chegaram a pensar numa possível dificuldade de aprendizagem mesmo, uma dislexia? Não, não sei o quê, isso nós temos certeza que tem aspectos emocionais. Fomos para terapia, e eu observando na alfabetização a dificuldade dele com o LH, com o Q, as trocas, e eu tenho uma irmã que, além de psicóloga, é psicopedagoga, falou, não, esse menino tem dislexia. E aí fomos fazer uma avaliação neuropsicológica e com uma excelente profissional, que ela falou, olha, eu nunca vi uma dislexia tão típica de livro assim. E você pode voltar nesse colégio e continuar, sim, com o processo de terapia, porque eu acho que ele vai precisar de um apoio
para esses desafios que ele vai ter. E aí a psicopedagoga até me falou uma coisa interessante. Ela falou, olha, com um nome difícil desse também, até eu ia colar o próprio nome. Então, vejam só, gente, isso é um pensamento linear. Se, então, vamos supor que eu tivesse escondido da escola, tido um segredo sobre a adoção. Será que eles teriam a mesma hipótese problematizada aí? Possivelmente não. Então, a realidade ela é construída, e para isso a gente precisa aprender a levantar hipóteses e principalmente testar essas hipóteses, para que a gente não caia no pensamento linear que, na grande maioria das vezes, vai rotular nosso paciente, encaixotar e dificultar que os recursos de saúde da pessoa apareçam e surjam. E na terapia breve sistêmica, um dos pontos fundamentais é a gente pensar naquilo que o paciente já tem de potência de saúde, para cutucar isso e isso ser um fator aí gerador de impulso para a melhora dele. O Gianfranco Cecchin, da Escola de Milão, dizia o seguinte: ninguém muda, pelo menos não facilmente, sob um rótulo negativo. Então, o rótulo negativo ele só faz dificultar e piorar o processo de mudança. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem me escrever no direct, podem me enviar, ou quiserem discordar, colocar alguma coisa que, olha, penso diferente, quero levantar outra hipótese aqui sobre o que você falou, por favor, façam isso. E já quero deixar aqui, reforçar o convite que eu fiz no início da aula, para vocês que têm interesse participarem da aula inaugural do dia 4 de fevereiro. Nessa aula inaugural, que é a primeira vez que eu vou abrir, né, essa aula inaugural da formação, vai ser também o momento em que nós vamos abrir as inscrições para a mentoria e formação agora de 2025. E quem estiver nessa aula vai, obviamente, ter aí a abertura da inscrição com um desconto super especial e também com bônus muito significativos para a nossa prática clínica. Então, para se inscrever, o que você precisa fazer? E no link que está na biografia aqui do Instagram, vai ter o site da Escola Brasileira de Terapia Breve, clica, deixa o seu nome, faz a sua pré-inscrição ali já para a mentoria e para a aula também inaugural, porque nessa aula inaugural nós vamos aprofundar tudo isso que a gente vem falando na live. E sexta-feira eu vou fazer uma live também muito especial com o Rafael Patrocínio, que foi meu aluno, que trabalha atualmente comigo e com as minhas colegas na clínica abrangente. A gente vai falar de como fracassar na terapia. Não percam, hein, gente? Vem que vai ser muito bacana, muito boa também e muito enriquecedora para o nosso dia a dia. Obrigada a cada um pela participação e vamos sistemicamente ampliando o nosso olhar aí, porque além da nossa prática clínica, o mundo anda precisando de um olhar mais sistêmico e menos linear. E outra coisa, gente, nós não jogamos fora a água do banho com o bebê, tá? O bebê com a água do banho, quer dizer. Em muitos casos, a gente mantém a visão linear para uma série de questões, tá? O que muda é que a gente amplia e, mais do que isso, modifica a nossa atuação e a nossa forma de intervenção. Certo? Um beijo grande para cada um. Muito bom ter vocês aqui e espero vocês também na sexta-feira. Obrigada, Gabi, obrigada, Lucas, Rose, obrigada a cada um de vocês, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.